Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo no canal Português com Eduardo Moura. E hoje, como prometido, nós vamos falar a respeito dos principais possíveis temas de redação nas provas de 2026, especialmente aí para quem está fazendo prova de admissão, para a educação básica e também para o Enem. Separamos aí 15 temas, eixos temáticos, ou seja, temas gerais também que são sempre muito trabalhados neste tipo de prova. E, ao mesmo tempo, a gente vai te dar uma ajuda extra, mas isso eu vou te explicar no decorrer deste vídeo, tá certo? O que eu peço, primeiramente, para você fazer para ajudar a manter o nosso trabalho aqui? É que você se inscreva em nosso canal. Então, põe na tela aqui para deixar bem claro para as pessoas se inscreverem, ativarem o sininho, deixar o like é muito importante para que o nosso trabalho cresça e que chegue aí para mais pessoas nesta plataforma. Não custa nada, é de graça, portanto, solta aí o seu like, ok? Vamos então começar aí sem perder tempo falando de 15 possíveis temas. É claro, a gente não tem como cravar qual vai ser o tema de uma prova, não é? Mas existe todo um ambiente em que a gente sabe que deve, né, ser trabalhado aí em diversas pautas. O que as bancas vão querer de vocês, para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer Cefet, que é feito pelo Instituto Selecom. Ela quer que vocês tenham o quê? A capacidade argumentativa. Tanto que a imensa maioria de redações, elas pedem o quê? Elas pedem uma dissertação argumentativa. Então, vocês precisam o quê? Marcar posição. Vocês precisam ser claros naquilo que vocês vão defender durante ali a redação. 2 argumentos, na maioria das vezes, certo? Pode ter prova aí que vai te pedir mais de 2 argumentos, mas, em maioria, 2 argumentos ali, reto, direto, sem retos e diretos, né? Melhor dizendo, 2 argumentos retos e diretos ali, sem muitas delongas, falando aquilo que você pensa, que você acredita, com muita criticidade. Né, crítico, né? Você ser um cidadão crítico, humano, empático, se colocando no lugar do outro, né? Que é o caso aí da empatia, como eu citei bem, para que você consiga, assim, com muito bom senso, desenvolver a sua redação. Então, sem perder tempo, me coloca menor aqui na tela e vamos, então, começar a falar aí de 15 temas possíveis para a redação. E eu, gente, também vou trabalhar aqui com alguns argumentos que vocês poderão usar nas provas de vocês. Eu sinto, assim, de alguns alunos que eu tenho trabalhado para a prova do Cefet, muita dificuldade com a questão da argumentação. Por quê? A argumentação, gente, é leitura, é entendimento de mundo, você estar por dentro do que está acontecendo e naquele sentido que eu acabei de explicar, sendo sempre um cidadão responsável, consciente, inclusivo. Então, é por esse caminho que você tem que aí trabalhar. Então, vamos começando aí pelos 15 principais temas que eu separei para vocês. Bom, vocês sabem, né, que existem diversos eixos temáticos que podem ser trabalhados ali nesse tipo de prova, certo? Então, eu separei aí por área, por tema, digamos assim, geral, por assunto, e aí a gente vai vendo possíveis temas que vocês podem desenvolver na prova, tá certo? Então, primeiro eixo temático, tecnologia. Trabalhei com alguns possíveis temas citados pelo Brasil Escola, que é um portal de muita confiança, e vamos ver o que eles aí apontam como possibilidades para a prova, para as provas que podem acontecer no ano de 2026. Né? O primeiro tema está aí na tela, vamos ler juntos, ó.
Saúde mental na era hiperconectada, os impactos do uso excessivo de telas e smartphones na juventude, muitas vezes associados, à chamada geração ansiosa. Então, está falando o quê? De uso de celular, uso de computador, uso de tablet, de televisão, enfim, uso demasiado da tecnologia na juventude, né? Cita aí, portanto, a palavra juventude. Então, é importante que vocês grifem aí, portanto, algumas palavras. Por quê? Porque aí, são ganchos, né, para vocês trabalharem na hora de escolher os argumentos que vocês vão desenvolver. Todo mundo me pergunta, né, porque tem muita dificuldade da questão do argumento. Nessas provas existem textos base, tá? Então você deve ler esses textos base, não tem opção de não ler, você tem que ler esses textos, porque de repente dali você vai ter algum gancho, né, algum caminho que você vai destacar e que você vai trabalhar na hora de escolher a sua argumentação. Algumas bancas também usam os textos de interpretação da prova muito parecido com os textos base de redação. Posso utilizar esse texto? Pode. Devo copiar? Em nenhuma hipótese. Você não vai copiar nem do texto base da redação, tampouco do texto da sua interpretação. Agora, você pode se inspirar. Você pode ler dali e tirar alguma ideia que vai te dar um caminho para você separar os argumentos, ok? Temos 2 argumentos aí na tela que eu separei para esse caso aí de palavras-chave, né? Saúde mental, hiperconectividade, juventude e geração ansiosa, que seriam as principais palavras aí, né? Uso excessivo de telas também poderia ser, tá, gente? Então, são as palavras-chave aí que vocês devem grifar e começar a pensar na hora ali de fazer a prova, tá? 2 argumentos possíveis. Eduardo, só podem esses 2 argumentos? Não. Estou dando aqui para te ajudar a você abrir a sua cabecinha e começar a pensar em outros, ok? Mas são 2 argumentos aqui genéricos que você pode usar caso o tema da sua redação seja saúde mental na era hiperconectada. Tema 1, a ansiedade e a baixa estima, não é? Que são 2 características muito presentes no nosso dia a dia de pessoas que consomem muito a internet, né? Elas se sentem ansiosas porque querem tudo rápido, tudo imediato, né? Os vídeos são muito curtos, e a baixa autoestima, porque muita gente não sabe separar o que é o mundo virtual da sua realidade, né? Ver um influenciador muito rico, muito milionário, ganhando muito dinheiro, tendo uma vida linda, viajando, e ele não entende, às vezes, que aquilo não é possível, pelo menos não naquele momento, na sua realidade, né? Então, aí nós temos o argumento 1, que o excesso de redes sociais pode estimular cooperações constantes, aumentando a ansiedade. Então, a ansiedade é um tema que você pode trabalhar tranquilamente. E o que gera ansiedade? Satisfação dos jovens. Então, você já tem um argumento para você depois o quê? Ampliar nos seus parágrafos de desenvolvimento. Qual é o segundo possível argumento para este tipo de redação? Prejuízos ao bem-estar. O uso exagerado de telas reduz a qualidade do sono. Veja, quando a gente fala de um sono ruim, nós falamos de quê? De saúde, não é? Se você não dorme bem, consecutivamente você também não tem uma boa saúde. Então, a redução aí da qualidade do sono, a redução do sono como um todo, é um problema também. E, ao mesmo tempo, é da convivência social, né? Afetando a saúde mental da juventude, ok? Então, nós temos esses 2 aí argumentos: bem-estar e baixa saúde de autoestima, ok? Então, vocês podem aí se basear nisso e tentar trabalhar com esses 2 argumentos aí de alguma forma
e ampliar um pouquinho o conhecimento de mundo de vocês, ok? Vamos então para mais outro tema possível. Esse foi o primeiro. Eu separei 15, a gente vai conversando assim rapidinho com vocês. Depois vocês podem printar aí a tela, certo? Daqueles temas que vocês tenham mais dificuldades. Tema número 2, impactos e desafios da inteligência artificial. Ainda falando de tecnologia. A IA, como é muito chamada, a inteligência artificial, é um outro assunto, gente, que pode sim cair na prova de vocês. Dá para dar uma ampliadinha para a galera? Agora ficou melhor. Isso. Então, a IA é um outro tema, um tema que está sendo muito comentado no dia de hoje, né? Na escola, então, a gente está sempre conversando com os alunos a respeito do uso inteligente da IA. A IA não é uma inimiga da educação, a IA não está jogando contra a nossa sociedade, porém, assim como a internet já é há muitos anos, a IA, quando não bem utilizada, aí sim ela joga contra a sociedade, né? Que é aquele usuário mais preguiçoso, né? Que não quer ter a criticidade, a avaliação, a alteração daquilo, que a IA é um robô, não é? Então, ela pode escrever muita coisa errada, não é? Que você tem que ter o quê? A análise crítica de pensamento sobre aquilo, não é? Então, nós estamos falando aí da IA, impactos e desafios da inteligência artificial. Muita gente não sabe, né, a sigla IA, né? Então, quando você se deparar na sua prova com a sigla IA, nós estamos falando de inteligência artificial. A regulação de novas tecnologias, privacidade de dados e influência dos algoritmos na sociedade. Aí eu separei 2 argumentos para vocês. O primeiro, riscos à privacidade, não é? Essa questão da inteligência artificial, toda vez que a gente fala de internet, gente, essa aqui é uma palavra, digamos assim, muito importante, né? Tecnologia, internet, privacidade é sempre uma palavrinha-chave para vocês trabalharem, né? Porque a internet ela acaba nos deixando mais vulneráveis à questão da privacidade, tá bom? Então, a coleta excessiva de dados por sistemas de IA pode aí comprometer a privacidade. Então, a IA, ó, ela pode comprometer a privacidade. Deixa eu botar de outra cor aqui, que eu acho que fica melhor para vocês. Ó. A IA ela pode comprometer a privacidade. A privacidade de quem? Dos usuários, certo? Sempre você tem que responder na sua redação quem está sendo afetado. Senão fica a ideia jogada solta e o corretor vai fazer o quê? Vai tirar o seu ponto. E a gente não quer isso. Então, tem que dizer o que para quem é também, tá? E aumentar a exposição de informações pessoais. Então, gente, tranquilo, né? O que a falta de privacidade ou risco à privacidade faz? Ela aumenta a exposição de informações das pessoas. Um segundo argumento pode ser a influência dos algoritmos. Não é? O que é o algoritmo? Eu vou explicar aqui a grosso modo, porque eu não sou professor de informática nem de tecnologia. Mas o algoritmo é aquele conjunto ali tecnológico que ele entende mais ou menos o que o usuário precisa e deseja ouvir e escutar. Isso gera uma série de situações, né? Porque quase sempre você recebe informações dentro daquela sua bolha, daquelas suas características de consumo, né? Das suas características de consumo, melhor dizendo. E aí o que acontece, né? Muita gente tem a percepção que a visão geral é a visão do que está recebendo, da bolha. Mas nós somos plurais, nós vivemos uma sociedade altamente plural, especialmente tratando do Brasil, né? Que é tão grande, é um dos maiores países do mundo, e que tem uma extensão continental. Então, a gente não pode acreditar que aquilo que o algoritmo nos entrega é uma realidade total, uma verdade única e absoluta. Então, o algoritmo ele é um problema também. Os algoritmos eles moldam opiniões, como está aí no nosso comentário. Então, ó, algoritmo molda opinião e comportamento, podendo reforçar o quê? Desinformação. Essa é uma outra palavra muito importante quando a gente está trabalhando com tecnologia. Eu falei de privacidade e eu vou destacar agora o quê? Desinformação. Por que eu vou destacar desinformação? Porque a tecnologia, quando ela é usada por pessoas de má fé, ela pode gerar
fake news, ela pode gerar um clima perigoso para a sociedade. E quando isso acontece, pode ter certeza que tem alguém faturando com isso. Então, a desinformação, ela hoje é um mercado lucrativo, ainda que ela traga danos a terceiros. E isso é crime. Não é? Então, portanto, é uma outra palavra que serve para qualquer redação que você trabalhe com inteligência artificial, com tecnologia, com uso de celulares, privacidade, tanto e informação são as duas palavrinhas aí que eu destaquei de uma cor diferente na tela aí para vocês. Falei das bolhas digitais, não vou ser redundante aí, seguindo ao lado do texto aqui, e também das desigualdades sociais, ok? Então, são outros dois argumentos interessantíssimos para que vocês possam trabalhar, não é? Se você tem dificuldade com esse tema, é hora de dar o print aí nesse segundo tema. Deixa mais um pouquinho. Tirou a foto? Tira a foto. Foi? Show! Vamos para o próximo. Tema número 3. Os desafios do enfrentamento da dependência. Olha isso, ó. Vou trocar aqui a cor, ó. Dependência. Esse é um tema que também está muito em alta, hein, gente? A gente tem falado muito das bets, não só das bets, dessa questão do jogo, né, ter virado uma coisa de louco no Brasil, né? Tá todo mundo jogando, tá todo mundo apostando, é tigrinho, né? Aí vai Virgínia na CPI, enfim, tem muita coisa acontecendo, né? E a gente tem percebido que muitas pessoas têm usado, né, partido de apostas online e que isso tem gerado uma espécie aí, portanto, de dependência, especialmente entre o público jovem brasileiro, que em tese, eu digo jovem, tá, gente? Em tese, até os 18 anos, nem deveria esse público estar diante deste tipo de serviço. Mas nós sabemos, né, que o controle do celular ele é uma coisa tão vulnerável, que acaba sendo permissivo para os jovens, infelizmente. Então, só aí eu já dei mais um argumento para você trabalhar, sem nem ter lido ainda o argumento para você, né? Os jovens têm facilidade em usar o quê? Os aplicativos de bets, ok? Mas quais são os argumentos que nós poderíamos trabalhar já pintando aí na tela? O primeiro, vício e problemas psicológicos. Vício, gente, é uma palavra-chave para toda vez que você ouvir falar de bet, para que você ouça falar de alguma coisa que traga dependência, vício é uma palavra-chave, tá? E problemas psicológicos, né? E aí eu trouxe como base, o fácil acesso às apostas online favorece a dependência, não é? Há um caminho muito tranquilo para que as pessoas usem as bets, né? E isso, quando há facilidade... E assim, gente, convenhamos, né? São ambientes dinâmicos, coloridos, né? Vibrantes, musicais, e isso acaba atraindo as pessoas a seguirem nesse mercado, tá? Isso aumenta a ansiedade, o estresse e a compulsão entre os jovens. Então, ó, é fácil acessar. Num argumento, a gente já tem aí duas situações para trabalhar com muita tranquilidade, né? A gente tem a questão da facilidade da dependência, como eu marquei aí. Deixa eu trocar de cor, para ficar bem fácil quando é a palavra-chave para vocês. Então, aqui, ó, favorece dependência, né? Por quê? Porque tem fácil acesso. E que mais? Ansiedade, estresse e compulsão entre os jovens, né? Problemas de quê? De saúde. Estamos falando aqui de o quê? De saúde. Então, aqui, ó, a gente pode botar saúde para que a galera acompanhe. Fechou? Então, show. E o segundo, endividamento e vulnerabilidade social. Gente, tem muito papo de influenciador, jogue com responsabilidade, não é? Só que o vício, gente, quando a pessoa está ligada no vício, a pessoa ela está meio... né? Ela não está nem se enxergando viciado. É difícil o viciado ele ter o entendimento de que ele está com um problema, não é? Então, é muito complicado que ele tenha uma situação clara e notória. E o dinheiro vai, o dinheiro vai, o dinheiro vai, e vai, 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 e vai. Não é? Então, é o endividamento.
E a gente sabe que esse tipo de mercado, ele atinge quem? As classes mais ricas ou as classes mais pobres? As classes mais pobres, que já não têm muito dinheiro para o básico. A gente vive num país que o salário mínimo, embora a gente vem tentando aí uma recuperação, mas não é uma recuperação ainda que dê uma vida digna a todo brasileiro, né? E que ainda fica jogando em tigrinho, em bet, vai se endividar. Né? Notoriamente, a gente tem visto muitas notícias de que os brasileiros estão se endividando cada vez mais. Vocês lembram disso? Tá toda hora falando no jornal. É importante que vocês assistam um jornal. Ah, não gosto da emissora X, vê a Y. Vê no YouTube um jornal de credibilidade, tá bom, gente? Não é um influenciador XYZ que ninguém conhece, que ninguém nunca viu, que vai te ajudar a ter um argumento para a prova. E tem que fazer isso que a gente está fazendo. Conversar com o tema. Você tem que se interrogar com o tema. É claro que no dia da prova você não vai falar alto, você vai conversar consigo mesmo, tá bom? Só para terminar o segundo argumento aí da dependência de apostas online, temos aí embaixo do endividamento o seguinte comentário, que pode ajudar vocês. A influência da publicidade e a promessa de ganhos rápidos, né? Gente, um dia você ganha rápido, mas depois você vai perder. O jogo é feito para perder. Não é doação, não é donativo, né? A máquina entrega prêmio para alguns, mas muitos perdem para pagar aquela bagaça toda, né? Podem levar jovens a prejuízos financeiros e ao endividamento. Então, temos vício, psicológico e endividamento. Só como argumentos para você fazer uma boa redação na sua prova. Ok? Mudando o nosso eixo temático, agora nós estamos falando de educação e cultura. Falamos de tecnologia e agora educação e cultura também com temas aí propostos pelo Brasil Escola. Vamos falar de violência escolar, que também é um assunto que vira e mexe nos últimos anos, tem ganhado espaço na mídia, não só internacional, muito nos Estados Unidos, especialmente, né, um país que é muito conhecido por conta da violência doméstica, mas no Brasil, infelizmente, também temos tido uma realidade sobre esse cenário. Né? A violência escolar e a segurança, o aumento dos casos de agressões e ataques no ambiente escolar brasileiro. Né? Eu até iniciei aqui falando de uma coisa mais drástica, mas variavelmente no noticiário nós também temos percebido que muitos alunos têm passado do ponto na tratativa com profissionais de educação, especialmente com o professor. Né? Isso é um problema para o cenário da educação, porque quando você tem um ambiente ruim, às vezes por conta de 1 ou 2 alunos, todo mundo sai perdendo. Quando o professor ele acaba muito estressado, ele acaba sendo muito maltratado pelo sistema, e isso é uma realidade notória neste mercado, o professor ele é um ser humano, então ele acaba tendo uma perda, né? E essa perda, consecutivamente, gera um desânimo também para o profissional desenvolver o seu melhor trabalho em sala de aula, então sai todo mundo perdendo. Não é? Os argumentos que nós temos neste caminho. O primeiro, gente, impactos na aprendizagem e no bem-estar. É aquilo, né? A partir do momento que a gente vive num ambiente ruim, vai gerar um impacto. Não é? Quando o clima pesa, o que acontece, gente? Pesa para todo mundo. Não é? Então, você pensar que estudar num ambiente pesado não pode ser legal. Vamos ler aí, portanto, o argumento que eu separei. A violência escolar gera medo e insegurança, prejudicando o desenvolvimento e o rendimento dos estudantes. Show! Fácil, fácil, fácil aqui. Separar algumas palavras aqui, ó. Violência escolar. Vou botar aqui, vamos lá, ó. Violência escolar, medo e insegurança prejudica os estudantes. Pronto. Falta de prevenção e apoio, não é? A ausência de acompanhamento psicológico, ou seja, acompanhamento psicológico que muitas escolas, especialmente as unidades públicas de educação desse país, em muitas delas
não há profissionais gabaritados para que atendam os alunos que precisam e precisam muito, pode ser um fator aí que jogue contra. E isso também, esse ponto de vista pode ser uma solução também para você apresentar na sua redação, tá bom? Então, acompanhamento psicológico, ações preventivas, como não há isso, né, dificulta o combate às agressões no ambiente escolar. Então, aqui você tem um tema, um argumento, perdão, você tem um argumento que você pode focar como umas dicas positivas em favor deste cenário. Fechou? Vamos para mais um tema de educação e cultura? Partindo aí para mais um tema na tela, os obstáculos à inclusão escolar de estudantes com transtorno do espectro autista no Brasil. Vou tirar essa aspas aqui, gente, porque não abriu aspas, então não deveria ter essa aspas aqui. Deixa eu cortar aqui rapidamente. Então, esquece aqui essa aspas. Vamos lá. Então, a questão do autismo, e aqui eu quero frisar 2 assuntos que podem cair como tema de redação, tá? Inclusão escolar, e aí pode ser qualquer tipo de inclusão, não só do autista, como também do deficiente físico, de outro tipo de deficiente intelectual, de quem tem um transtorno global do desenvolvimento, são os assuntos que podem cair também na sua redação. Na verdade, gente, não precisa de muito para olhar quanto nós somos diferentes e plurais dentro de uma escola, né? Só que existem algumas pessoas que precisam de um apoio maior e melhor, né? E aí, portanto, no caso da educação especial, esse é um notório exemplo, e vocês, como viventes, né? Vocês presenciam, vocês sentem, vocês sabem como acontece e o que pode melhorar em relação a isso, tá certo? Então, eu dei 2 argumentos aqui. A questão do autista pode cair? Pode cair, mas pode cair também a questão da inclusão escolar com qualquer outro tipo de deficiência, tá bom? Mas vamos trabalhar com o autista aqui, ó. Falta de estrutura e profissionais capacitados. Embora esse argumento aqui também caberia para qualquer outro tipo de deficiência, tá? Muitas escolas não possuem recursos adequados, então muitas escolas aí estão abaixo do que deveriam apresentar, e não tem também o quê? A formação especializada, não é? Não é muito... Aliás, é muito comum, principalmente nas escolas da rede pública, nem sempre há obediência de que cada estudante com deficiência deva, especialmente intelectual, deva ter um auxiliar de apoio. Né? Nem sempre isso acontece. Então, isso é um problema para atender especialmente o público autista, o público que tem deficiência intelectual também, tá? Esses 2 públicos, certo? O deficiente físico, ele não necessariamente precisa, na sala de aula, de um profissional para o ajudar com o material. Talvez ele precise de um colaborador ali para tentar com que ele se mova na escola, mas não para fazer as atividades, tá? E a questão que essa daqui, gente, serve para muita... Esse tema aqui é um tema bem amplo, tá? Preconceito, né? Escola, que é um lugar, em tese, que deveria ser de integração, de respeito, de soma de forças, ultimamente tem sido o quê? Um palco de preconceitos e ações de bullying. E o caso dos deficientes ou de que tem a questão do espectro autista é um grande exemplo nesse sentido. Então, preconceito e exclusão. Porque quando há o preconceito, quando há o bullying, o que na maioria dos casos acontece? Né? Acontece a exclusão deste grupo de pessoas. Tá certo? Então, a desinformação sobre o autismo. Então, desinformação é uma outra palavra importantíssima, porque desinformação gera preconceito, favorece, eu vou botar aqui o autismo, porque é o tema separado, favorece a discriminação e dificulta a inclusão, ó, dificulta a inclusão desses alunos. Inclusão de quem? Dos alunos na escola.
Quero só fazer um comentário aqui antes de fechar esse tema, porque pode ser que alguém, até com uma boa vontade, dê um argumento que vai dar ruim se colocar esse argumento na prova, né? Muita gente, de repente, pode dizer o seguinte: vou sugerir, então, que se tenha uma escola só para autistas ou para deficientes ou para outro tipo de transtorno. Vou sugerir, então, que tenha uma sala separada para esse público. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Eu sei que, de repente, você aí, numa ingenuidade, pode pensar que separá-los pode ajudá-los a melhorar. Pode ser ter uma opinião. Inclusive, é previsto em legislação que este público ele seja integrado, inserido às salas de aula quando possível, certo? Há casos que não são possíveis que sejam realizadas aí as inclusões. Nesses casos, não. Mas evitem esse tipo de argumento, de dizer que tem que separar em sala, que tem que separar em escola, porque esse é um argumento que esses dois argumentos são muito mal vistos aí pelos corretores e pelas bancas. Então, não deem esse tipo de argumento, ok? Mudando agora o nosso eixo temático, partindo para os direitos humanos e do trabalho, não é? Que aí, no caso, a gente está trabalhando com a fonte do Guia do Estudante, gente, que é um portal, era uma revista, não é, muito famosa já no final dos anos 90, início dos anos 2000, que até hoje está aí no mercado. É muita referência. Eu, quando fiz o meu ensino médio, eu já fiz há uns bons anos o meu ensino médio, eu usei muito o Guia de Estudantes quando estava ali pensando no vestibular. Qual seria um tema na questão de direitos humanos e trabalho? Porque o direito ao trabalho é um direito que todo mundo tem, né? Então, vamos lá. Primeiro tema, caminhos para combater o trabalho análogo à escravidão. Gente, análogo é uma espécie de remeter, tá? Remete à escravidão, para quem não conhece essa palavra. E aí traz como possível tema os desafios para erradicar essa prática e garantir a dignidade do trabalhador. Sim, gente, ainda existe pessoas que trabalham muito parecido com os escravizados. Infelizmente, isso é uma realidade não só do Brasil, como de alguns países do mundo, ok? Quais são os argumentos que nós podemos trabalhar em relação a isso? A fiscalização é um problema, porque se há uma fiscalização forte, atuante, e nós sabemos que, falando aqui de Brasil, de Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas a gente pode estender para o Brasil. Existem muitas áreas que sequer o poder público consegue acessar. Então, a fiscalização acaba sendo um problema, embora a gente também tenha problemas em áreas em que o poder público chegue. Tá? Então, a gente tem nesses dois cenários aí, tá bom? Então, aí, quais são as palavras que a gente pode destacar sobre a questão de fiscalização? A falta de fiscalização permite o quê? Falta de fiscalização permite continuidade de práticas de trabalho análogo à escravidão. Usem sempre o análogo, o remeter, ok, gente? Isso é uma forma muito adotada na parte comunicativa quando falamos desse assunto. Nos jornais, vocês percebem bastante isso, certo? E a vulnerabilidade socioeconômica. Nós vivemos num país que é extremamente, em sua maioria, de pessoas pobres, né? E aí, muitas vezes, numa situação de desespero, o que acontece? Essas pessoas acabam aceitando qualquer coisa ou caem no famoso canto da sereia. O que é o canto da sereia para quem é mais novinho, né? A pessoa te promete mundos e fundos e quando você vai ver, você está aí, de repente, num tráfico humano de trabalho ou então sendo explorado demasiadamente, ok? Então, a pobreza, sim, é um problema, a falta de oportunidades também é um problema, tornam que os trabalhadores, eles acabam sendo que explorados, né? E aí vão trabalhar em condições degradantes.
A gente está falando de pessoas que às vezes não têm direito de sair para trabalhar, para voltar para casa, pessoas que não recebem um salário digno, que é o salário mínimo, pessoas que trabalham mais de 8 horas por dia, enfim, certo? Então, nós temos muito em relação a isso aí também. Ok? Mais um teminha? Vamos para o próximo? Estamos andando. Vamos para o próximo tema, direito da pessoa com deficiência. A luta contra o capacitismo e a real inclusão no mercado de trabalho. Então, a gente tem aqui 2 temas do direito humano da pessoa com deficiência e o direito dela ao trabalho. Inclusive, a gente tem no Brasil uma legislação que estimula o empreendedor, o empresário, a contratar este público, ok? Então, vamos lá. O que é o capacitismo, não é, gente? Primeiro, é a gente acreditar, porque a pessoa tem uma deficiência, que ela não é capaz de exercer uma atividade em que as pessoas que, em geral, não possuem aquele problema, realizam habitualmente. Não é? Mas todo mundo pode se encaixar em algum tipo de atividade, até porque cada vez mais estamos sendo múltiplos, então mais serviços também estão aparecendo. Então, capacitismo, gente, vem muito de desinformação. Não é? Mais uma situação aí da questão da desinformação. E aí gera o quê? O preconceito, né, com pessoas, né? Isso acaba limitando o acesso a oportunidades, não só de trabalho, como também de estudo. E aí, se falta estudo, gente, a situação do trabalho também é um problema. Fechado? Vamos lá. Segundo, falta de acessibilidade, porque este público, especialmente o deficiente físico, o deficiente auditivo, o deficiente visual, ele precisa de quê? Ele precisa de um apoio a mais, né? Um apoio, no caso do deficiente físico, às vezes precisa de uma rampa, do deficiente visual, ele precisa do quê? Da comunicação no método Braille, né, para que ele possa tatear, passar a mão, sentir o que está querendo ser comunicado. E no caso de quem é deficiente visual, ele também pode receber o apoio auditivo, né? Então, com equipamento de som de tecnologia. Então, esses são algumas das situações que vocês podem trabalhar também. Certo? Muitas instituições de ensino, empresas ainda não oferecem adaptações, não é? E a gente está em 2026, né, gente? Então, isso aqui é inaceitável no dia de hoje, que uma empresa, que uma escola, que uma organização, que um comércio não esteja adaptado para que todos possam participar daquele meio social, não é? E garantir a participação plena, né? Participação é a palavra-chave aqui desta atividade aqui, deste tema, ok? Partindo, então, para o nosso próximo tema, vamos falar da violência contra grupos vulneráveis. Esse é um tema muito comentado, por exemplo, na mídia, né? Na grande mídia, vocês veem muito esse tipo de assunto, ou seja, algo que está muito no nosso dia a dia. Vamos falar de 2 exemplos aí que eu citei que vocês podem trabalhar. Primeiro, preconceitos históricos. Né, que seriam os preconceitos históricos? Gente, o mais famoso é o machismo, né? O machismo, que é uma coisa que a nossa sociedade ainda está com muita dificuldade de quebrar. Estamos diminuindo, tentando, né? E o racismo, não é? Também ainda é uma realidade nua e crua do Brasil. E o detalhe do racismo é que ele tem um problema muito peculiar, tanto o machismo quanto o racismo, né? São temas que as pessoas elas agem de forma machista, agem de forma racista e muitas vezes elas não se enxergam. Então, isso é um problema sério, grave, delicado. Então, quando nós vamos falar de grupos de violência, né, contra grupos vulneráveis, eu acho que machismo e racismo são 2 assuntos que vocês podem nadar de braçada aí, que vai dar bom, ok? Eles estão enraizados na sociedade, não é? Ou seja, é uma coisa que se tornou meio que natural
para algumas pessoas, embora outras estejam tentando quebrar essa onda, e contribuem para a manutenção da violência contra esses grupos vulneráveis. Outro argumento é a ineficiência na proteção de vítimas. Por quê, gente? A lei existe, mas a lei ainda é branda, ainda não alcança a todos de uma maneira eficaz. Então, a questão de uma lei que seja mais atuante é, sim, um assunto que vocês podem tratar como problema, ok? Então, nós temos falhas aí em políticas públicas. Política pública é sempre um pedido nesse tipo de redação. Aí você pode citar que o governo pode fazer campanhas, que o governo deve reforçar a conscientização através de melhor legislação, de campanhas publicitárias, ok? E no atendimento institucional dificultam a prevenção e o combate dessas violências. Então, temos um atendimento institucional também deficitário, ruim, e isso acaba dificultando prevenção e o combate aí das violências, ok? Partindo para o nosso próximo tema, que é o tema Desafios para promover a participação social como mecanismo de fortalecimento do sistema democrático. Nós estamos num ano eleitoral, então democracia é um assunto que sempre pode cair, não é? É um assunto que tem sido falado aí nos últimos anos no noticiário. Enfim, manter o Estado democrático de direito, né? Que as pessoas elas possam se posicionar, que elas possam se posicionar desde que elas não cometam crimes, não é? A liberdade de expressão que tem sido muito comentada, porque algumas pessoas têm tratado isso com o direito de ofender, como eu disse agora há pouco, de gerar outros crimes. Então, a questão da democracia é sempre uma situação muito importante para esse tipo de prova, né? E aí, quais são os argumentos que nós podemos trabalhar? Desinteresse político. Embora nós temos hoje uma sociedade que mais fala sobre política. Se falar bem ou falar mal, aí é uma outra história, certo? Até porque nós falamos agora há pouco de tecnologia e nós, ao comentarmos sobre isso, se vocês prestarem bem atenção, a gente falou que tem uma indústria de desinformação lucrativa nesse país, independentemente do viés político, independentemente até de não ser política. Então, essa é uma questão que acaba atingindo a sociedade, porque ou se desinteressa, ou quando se interessa, não se interessa da maneira mais eficiente, ok? Então, educação política, embora seja um problema sério para tratar nisso nas escolas no Brasil, pode ser um problema, e essa educação acaba o quê? Reduzindo o quê? A participação cidadã em decisões democráticas. Acho que avançamos em alguns aspectos e alguns setores em relação sobre isso, mas a qualidade desse avanço ainda é muito questionável, ok? Desigualdade no acesso à informação, ou seja, não jogamos com as mesmas ferramentas, né? Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade, isso também é um problema. E, mais uma vez, gente, assim como na tecnologia, assim como nós falamos na questão da IA, desinformação também é uma palavra muito importante para quando nós falamos de política e democracia, tá bom? Temos o acesso aí desigual, como eu bem citei, isso tudo que dificulta também o fortalecimento democrático. Fechado? Mais um tema aí possível esse ano, ó, tema da população infantil em situação de rua no Brasil. Argumentos. Vulnerabilidade social, vai muito que a gente falou também do trabalho análogo à escravidão, né? Então também tem aí vulnerabilidade social e da família, tá? Então a pobreza, a desestruturação familiar, deixa eu pintar aqui direito, pronto, ó. Contribui para que as crianças e adolescentes o quê? Estejam mais na rua e às vezes nem voltem mais para casa. Fechado? Qual outro tema aqui? Ó? Falta de proteção estatal. Aqui, gente, ó, estatal tem a ver com o Estado.
e o Estado no sentido de país, tá bom, gente? No sentido de decisões políticas, ok? Então, a insuficiência de políticas públicas de assistência e acolhimento, né? Que é um problema grave no Brasil, infelizmente, isso dificulta a garantia dos direitos aí da população infantil, ok? Antes de mudar para o meio ambiente, eu não separei esse tema porque das fontes que eu tirei, não apareceu como possível tema aí na área de direitos humanos e direitos do trabalho. Mas eu vou falar aqui porque pode ser que apareça, de repente, na sua prova. O Congresso Nacional está discutindo, não é? Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda falta passar pelo Senado e também ser aprovado através do Executivo por sanção do presidente Lula, que é a questão da escala 6x1. Não é? A escala 6x1 tem sido muito comentada, o fim da escala 6x1, não é? Transitando para uma escala 5x2, também é um outro assunto que pode cair nessa parte de direito de trabalho. Então, explicando aqui resumidamente para você. Né? Atualmente, nós temos um regime de trabalho no Brasil de até 44 horas semanais e que o trabalhador ele tem direito, ao menos, a uma folga neste período. Muitos de vocês sabem que isso é uma realidade muito triste e ruim para as pessoas que vivem nessa situação. Por quê? Porque elas acabam não tendo uma convivência boa com a família, não conseguem estudar, não conseguem fazer um passeio, uma viagem. Então, tem vários tipos de agravantes. Né? Então, a gente está tentando caminhar o quê? Para um 5x2, como muitas pessoas já trabalham no Brasil. Não necessariamente esses 2 dias são seguidos, mas em um período de 7 dias nós iríamos para 2. E aí haveria uma jornada regressiva. Né? Hoje é de 44 horas, como eu falei inicialmente, chegaria até 40 horas e os salários não seriam prejudicados. Há todo um debate, né? A classe trabalhadora aparentemente é favorável a essa iniciativa, né? As classes sindicais também, classes sindicais são os sindicatos, eles também são favoráveis, mas também há um lado aí empresarial que diz que isso pode gerar um problema econômico para o Brasil. Mas é aquela história que a gente sempre ouve quando um direito trabalhista acontece. Né? Para quem já estudou um pouquinho de história, já viu também que com a criação do 13º foi também por esse lado, e o país não quebrou. Foi assim também nos direitos trabalhistas no governo Vargas, e também o Brasil não quebrou. Então, estudem um pouquinho sobre isso. Tentem entender o que está acontecendo neste cenário, porque, na minha opinião, é um possível tema de redação também, embora não apareça aí dentre os 15 mais citados, ok? Mas tudo aquilo, gente, que está no cenário atual e a gente está falando de cidadania, tudo isso é possível cair em prova, ok? Seguindo aqui com vocês, vamos falar agora de meio ambiente, ok? Racismo ambiental, sim, gente, existe racismo ambiental, ok? O que é o racismo ambiental? Tem alguma coisa a ver com cor de pele, etnia? Não, mas é aquele espaço que o poder público ou não tem acesso ou não destina investimento necessário, e essas áreas quase sempre são áreas periféricas, pobres, e que elas acabam sofrendo este preconceito, especialmente na questão de saneamento básico. É uma palavra aqui, ó, muito importante para vocês, ó. Vou botar aqui, ó, saneamento básico, ok? Tá aí na tela. Então, quando vocês pensarem em racismo ambiental, vocês vão pensar nessa questão aí. Opa, cadê isso? Aqui, ó, vou botar uma setinha aqui para vocês. Vocês vão pensar na questão da falta de política pública aí relacionada a saneamento básico. E aí as populações são vulneráveis, né? Como desastres ambientais e mudanças climáticas,
afetam de forma desigual comunidades periféricas e tradicionais. Gente, é só olhar ao redor da nossa sociedade e os telejornais. Quando chove muito, vamos falar de Rio de Janeiro, por exemplo, quem está no Rio de Janeiro. Quando chove muito, quem é mais prejudicado? Quem mora na Avenida Atlântica, em Copacabana, ou quem mora no Jardim Primavera, na Zona Oeste do Rio? Daqui eu já ouvi, né? Jardim Primavera, na Zona Oeste do Rio, que é um lugar que sempre alaga quando há chuvas fortes no Rio, e isso acontece demasiadamente, especialmente porque mudanças climáticas. E aqui é uma outra palavra-chave muito importante para esse tipo de redação que vocês podem, de repente, terem que enfrentar. A questão do clima, a questão do investimento de saneamento básico necessário, ela pode, sim, de fato, colaborar para isso que é chamado de racismo ambiental, sem esquecer também que todos nós devemos, como cidadãos conscientes, fazer cada um a sua parte, né? Vamos aos argumentos, então, gente? Então, com essa questão aí do racismo ambiental, tem maior exposição a riscos ambientais, ok? E como motivo aí no argumento, né? Como engrossando esse argumento, comunidades periféricas e tradicionais costumam viver em áreas mais vulneráveis e de enchentes, né? Que é a massa, né, gente? Que é a grande população do Brasil, pobre, classe C, D e E, né? E aí estão vulneráveis aqui a deslizamentos, né? E outros desastres ambientais, como enchentes, por exemplo, que nós estamos carecas de assistir na televisão. Desigualdade no acesso à proteção. A falta de infraestrutura e de políticas públicas eficazes dificulta a prevenção. Então, aqui eu vou separar a falta de infraestrutura e política pública. Como eu disse, política pública sempre é um argumento favorável à sua redação, né? E aí você tem que desenvolver as políticas públicas de acordo com o seu tema. No caso aqui, não é, gente? É fazer lá a limpagem do rio, colher o lixo, né? Ensinar a população o que deve ser feito, evitar queimadas, enfim, tudo aquilo, né? E a recuperação dessas populações diante do impacto climático. Esse aqui, gente, é o mais complicado, porque o Brasil já vive historicamente todo esse problema que eu acabei de citar. E você tentar recuperar essa área é um trabalho gigantão, mas é um belo argumento para a sua redação, porque você tem que recuperar, ou seja, tem muita coisa para fazer nessas regiões periféricas, você tem que voltar a acessar essas regiões. Quando eu digo você, é o governo, tá, gente? Políticas públicas. Você tem que fazer a manutenção desses locais e, o mais importante, você tem que ensinar a essa população que ela precisa preservar esse local, ok? Vamos para mais um tema na sua tela: gestão de resíduos e poluição, desafios da reciclagem e a sustentabilidade nas grandes cidades. Poluição, lixo, né? Questão do recolhimento sanitário, tudo é um tema que pode cair na sua redação. Reciclagem também é um tema que eu acho bem interessante, né? E sustentabilidade, né? Nas grandes cidades brasileiras. Citei 2 argumentos aí para vocês sobre esse aspecto, que é o descarte inadequado de resíduos. Esse é um argumento que quase todos os alunos usam e é um belo de um argumento, né? Então, você não ter a conscientização da coleta seletiva aumenta o quê? A poluição urbana. E dificulta o quê? A reciclagem. E aí você tem que trazer, tem que pensar no que pode ser feito para melhorar isso, ok? Infraestrutura insuficiente, ou seja, muitas cidades não têm uma base estrutural importante para que haja a reciclagem e a sustentabilidade. Estou falando do Rio de Janeiro, de onde eu estou, uma cidade praticamente modelo para o país, só que não, né? Porque aqui sequer nós temos ainda uma reciclagem do lixo de casa. Quando a gente vê, por exemplo, já alguns condomínios fazendo isso, algumas empresas trabalhando com isso, e até algumas cidades do Brasil
um pouco mais avançadas. Tá? Então, muitas cidades brasileiras não possuem sistemas adequados do tratamento e do reaproveitamento dos resíduos, que, no caso, são dos lixos. Que é separar, né? O que é material orgânico, do que é papel, do que é plástico, enfim, né? Sei que vocês aprendem desde cedo na escola e muitas vezes não usam. Ok? Mais um tema: desafios enfrentados por cidades brasileiras diante dos desastres climáticos e externos, né? Bom, muito parecido com o anterior, né? Vejam que nesse caso aí, um vai situando no outro. Vamos para os argumentos, então, aí, ó. Falta de infraestrutura urbana, gente, muito parecido com o anterior, então dá para vocês trabalharem até mesclar os argumentos, né? Muito com a questão do saneamento que nós falamos anteriormente. Então, sistemas de drenagem precários, né? Estamos falando de infraestrutura, falta de infraestrutura urbana. Então, sistemas de drenagem precários, áreas de riscos que aumentam impactos de incêndios e deslizamentos. Isso pode ser um seu argumento. E aí você pode trabalhar aí um argumento negativo e embaixo um argumento positivo, que é se planejar e prevenir, né? Então, vamos lá. A ausência de políticas eficazes de adaptação climática dificulta o quê? A proteção da população diante do quê? De eventos extremos, ok? Seguindo aí para mais um eixo temático, já estamos acabando, esse é o último, né? Esse é o último dos 15 temas. Caminhos para combater o alcoolismo do Brasil. É um outro, tem mais um tema depois desse, né? Tem mais um de saúde. Ok. Então, alcoolismo é um outro possível tema na sua prova, que também é bem visível dentro da realidade brasileira, certo? Então, temos aí a questão da influência da publicidade, isso é uma coisa muito antiga, mas a publicidade joga contra o alcoolismo, que é uma questão de saúde pública, de doença do Brasil. Então, a ampla divulgação de bebidas alcoólicas incentiva o consumo, já precoce, desde a infância e adolescência, ok? Especialmente entre os jovens. E aí que tudo começa. Depois vira vício, e aí vocês sabem o que acontece. Falta de prevenção e tratamento. Então, campanhas educativas é um ponto favorável. Acesso a tratamento dificulta o combate ao alcoolismo. Então, questionar essa ausência de campanhas educativas, embora a gente até tenha avançado um pouco nesse cenário, não o suficiente. Então, avançar nesse sentido é importante e aquilo, né? Designar na prova, dizer na prova quais são as políticas públicas que podem ser feitas. A gente citou algumas aqui nesse vídeo, não vou repetir para vocês, ok? Mais um tema de saúde, equilíbrio entre saúde e padrões estéticos de magreza, que é um outro problema da nossa juventude também, né? A questão da magreza. Então, quais são os argumentos, gente? Pressão dos padrões de beleza, a valorização da magreza pode levar a baixa autoestima e ao desenvolvimento de transtornos alimentares, né? De doenças que podem levar, inclusive, a afetar a questão a questão gastro, né? A bulimia, por exemplo. Tá? A desinformação sobre a saúde, ou seja, sempre a desinformação, né? Desinformação é sempre uma palavra-chave aí para a redação de vocês, para esses temas mais sensíveis, né? Então, a busca por resultados de saúde, a busca por resultados rápidos incentiva dietas restritivas e hábitos prejudiciais, comprometendo o bem-estar físico e mental, ok? Então, aí, 15 temas, vocês podem printar um por um, voltar. São temas bem interessantes que podem cair. Pode cair um outro que eu não tenha citado? Pode, mas acho que vai ficar por um desses caminhos aí, ok? Vocês perceberam que nós trabalhamos com eixos temáticos. Então, eu separei aqui para vocês algumas dicas, trunfos, vocês vão ter trunfos sobre um determinado eixo temático
um tema que você pode usar para a imensa maioria do tema do tema cobrado da sua redação. Então, separei alguns assuntos aqui e um tema trunfo que você pode usar aí, provavelmente, num tema aí de redação, ok? Então, vamos citar aí, ó, dica importante, trabalhe por eixo temático. A seguir, vamos citar argumentos trunfos que podem ser usados na imensa maioria das redações. Então, educação, gente, palavrinha-chave, ó. Educação de qualidade, ó. Reduz o quê? Desigualdade social, amplia oportunidades e promove o quê? O desenvolvimento de indivíduos. Então, ó, qualquer tema de educação, você pode falar de educação de qualidade, desigualdade social, de oportunidades, desenvolvimento dos indivíduos. É claro, você vai encadear sobre o tema que a sua banca vai pedir. Mas se o assunto for educação, você joga com possíveis dessas palavras-chave aí que eu citei. Mas se for sobre tecnologia, olha, facilita o acesso à informação, aumenta a produtividade, transforma e que mais? Forma as pessoas a aprender e se comunicar. Tudo isso você pode usar se o assunto for tecnologia, provavelmente essas palavras aí vão te ajudar a trabalhar para a imensa maioria dos temas de tecnologia, ok? Vamos para a inteligência artificial? Separei um positivo e um negativo nesse. Esse é um tema super em alta. A IA, ela otimiza processos, ela amplia o acesso à informação, ela impulsiona a inovação em diversas áreas da sociedade. Porém, o seu uso excessivo pode reduzir o pensamento crítico, criticidade, lembram? E aumenta a dependência tecnológica, que é um problema. Ok? Agora, se o assunto for sobre meio ambiente, vamos para meio ambiente. A preservação do meio ambiente é essencial. Isso é para qualquer tema sobre meio ambiente. Para garantir o quê? Os recursos naturais. Qualidade de vida é uma palavra ótima. E garantir o quê? As próximas gerações, as futuras gerações. Outro trunfo bem interessante para você trabalhar. Agora, se o assunto for saúde, saúde é qualidade, não é isso, gente? Previne doenças, vamos lá, prevenir doenças, promove o quê? O bem-estar e garante o quê? Qualidade de vida à população. Aqui, o primeiro qualidade era saúde de qualidade. Qualidade é uma palavra-chave para a saúde. Agora, se for sobre direitos humanos, a violação dos direitos humanos compromete o quê? A dignidade, a igualdade, a liberdade de quem? Da sociedade. Argumento trunfo. E, por fim, cultura. A valorização da cultura fortalece o quem? A identidade do povo, preserva história e o quê? E tradições. Argumentos que vocês podem usar em todos esses assuntos aqui e aí vocês encaixem dentro do tema de vocês. Fechou? Fechou, não é isso, pessoal? Então, se ficou com dúvida, volta no vídeo, revê, printa, bota aqui no comentário a sua dúvida, que é muito importante para o nosso trabalho. Fechado? Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, vou te pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, ir no nosso Instagram, @Prof. Eduardo Moura. Também temos a página do Facebook, Português com Eduardo Moura, tá certo? É isso, pessoal. Antes de ir embora, não esquece, like e se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima. Fique ligado. Até mais, galera!